Enxergando a Verdade Bíblica, canal voltado para compreender a verdade da Palavra de Deus. Olá, paz seja contigo! Hoje o tema a ser estudado é o estado dos mortos. Introdução. Caros ouvintes, hoje vamos nos aprofundar em um tema crucial e que frequentemente gera confusão e medo: o estado dos mortos. A Bíblia nos oferece uma perspectiva clara e consoladora sobre o que acontece após a morte, dissipando temores infundados e trazendo esperança àqueles que creem. É fundamental compreendermos a verdade bíblica para não sermos enganados por doutrinas falsas e para vivermos com a certeza da ressurreição. A condição dos mortos: sono profundo e inconsciência. A palavra de Deus nos revela que a morte é um estado de sono profundo, um repouso no pó da terra, Sheol ou Hades, onde não há qualquer consciência. Os mortos aguardam a primeira ou a segunda ressurreição. A Bíblia usa consistentemente a metáfora do sono para descrever a morte. Assim como no sono físico, não temos consciência do que acontece ao nosso redor, na morte também cessam as atividades cerebrais e a percepção. Ilustração bíblica. Jesus, ao falar sobre a morte de Lázaro, disse: essas coisas ele falou, e depois disso ele lhes disse: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou, para que eu possa despertá-lo do sono. Disseram-lhe então os seus discípulos: Senhor, se dorme, ele ficará bom. Todavia Jesus havia falado de sua morte, mas eles pensavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. João capítulo 11, versículos 11 a 14. Jesus deixa claro que Lázaro estava morto e não desfrutando de algum estado de vida após a morte. A incomunicabilidade dos mortos e o perigo do espiritismo. É crucial entender que os mortos não podem se comunicar conosco. A Bíblia nos adverte severamente contra a busca por médiuns e espíritas, pois essa prática nos expõe a enganos e influências demoníacas. A tentativa de se comunicar com os mortos é estritamente proibida por Deus, pois abre portas para o engano espiritual. Os espíritos que se manifestam nessas sessões não são os entes queridos falecidos, mas sim espíritos malignos que se disfarçam. Alerta bíblico. Voltarei o meu rosto contra aquele que procurar médiuns e espíritas para segui-los, prostituindo-se com eles. Eu o eliminarei do meio do seu povo. Levítico capítulo 20, versículo 6. Os homens ou mulheres que entre vocês forem médiuns ou espíritas terão que ser executados, serão apedrejados, pois merecem a morte. Levítico capítulo 20, versículo 27. O texto bíblico é claro: buscar contato com os mortos é uma abominação para Deus e coloca a pessoa em grave perigo espiritual. A esperança da ressurreição. Promessa para o futuro. Apesar da realidade da morte, a Bíblia nos oferece a gloriosa esperança da ressurreição. Os mortos ressuscitarão para a vida eterna ou para a condenação em um evento futuro. Marta, irmã de Lázaro, expressou essa esperança. Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição.
no último dia. João, capítulo 11, versículo 24. A ressurreição é a promessa de que a morte não tem a palavra final. Deus tem o poder de trazer os mortos de volta à vida. Essa esperança é central para a fé cristã. Marta demonstra sua fé, dizendo que seu irmão iria ressuscitar no último dia. Lázaro, que estava morto há 4 dias, voltou à vida, ou seja, ressuscitou. Porém, essa ressurreição não é a ressurreição do último dia, pois Lázaro reviveu e voltou a morrer. Agora, ele se encontra no pó da terra, aguardando a ressurreição para a imortalidade e incorruptibilidade que ocorrerá no último dia, quando a última trombeta tocar. Então, os que morreram em Cristo ressuscitarão para a vida eterna. Isso ocorrerá na vinda do Senhor Jesus. A primazia de Cristo na ressurreição. Jesus é a exceção, o primeiro a ressuscitar para a vida eterna. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos. O apóstolo Paulo afirma: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo, na sua vinda. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 20 a 23. Cristo ressuscitou como garantia da nossa própria ressurreição. Ele é a primícia, a primeira parte da colheita, que assegura que o restante da colheita, os que são de Cristo, também será colhido, ressuscitado. A ordem divina da ressurreição. Paulo nos revela que há uma ordem estabelecida por Deus na ressurreição. Cristo, as primícias. Depois, na sua vinda, os que são de Cristo. Apocalipse e as 2 ressurreições. Apocalipse nos fala da primeira ressurreição, para aqueles que reinarão com Cristo durante 1000 anos, e da segunda ressurreição, para o juízo do grande trono branco. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram. E reinaram com Cristo durante 1000 anos, mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículos 4 a 6. Esclarecimento. Há uma sequência nos eventos escatológicos. A primeira ressurreição é para os salvos, que reinarão com Cristo. A segunda ressurreição é para os ímpios, que serão julgados. Refutando equívocos sobre o estado dos mortos. É essencial corrigir ideias equivocadas. Lázaro não foi para o paraíso após a morte, nem Dimas, o ladrão da cruz, esteve com Jesus no paraíso naquele dia. O paraíso será estabelecido na terra restaurada. A transformação do corpo. Pois é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que este corpo mortal se revista da imortalidade. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 53. Confrontando a tradição. Algumas tradições religiosas ensinam que a alma vai imediatamente para o céu ou para o inferno após a morte, mas a Bíblia contradiz essa ideia.
a distinção entre Sheol, Hades e o Lago de Fogo. É importante distinguir entre Sheol, Hades, que é a sepultura, o lugar dos mortos, e o Lago de Fogo, que representa a condenação eterna. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e livraste a minha alma das profundezas do inferno. Sheol. Salmos número 86, versículo 13. Pois não deixarás a minha alma no inferno Sheol, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Salmos número 16, versículo 10. Contexto. Sheol, Hades, refere-se ao estado temporário dos mortos, enquanto o Lago de Fogo é o destino final dos ímpios após o juízo. A universalidade do sono da morte e a esperança da ressurreição. Todos os que morreram, justos ou ímpios, estão dormindo no pó da terra, aguardando a ressurreição. Outras passagens bíblicas sobre a morte como sono. A Bíblia frequentemente compara a morte ao sono, como em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 15, e João capítulo 11, versículo 11. Não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes em relação aos que já dormem no Senhor, para que não vos entristeçais como os outros que não possuem a esperança. Porquanto, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma maneira devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com ele os que nele faleceram. Afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 15. Tendo dito essas palavras, prosseguiu explicando-lhes: Nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou até lá para despertá-lo. João capítulo 11, versículo 11. Também podemos ver em... Disse-lhes: Retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mateus capítulo 9, versículo 24. Olha para mim e responde: Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, do contrário dormirei o sono da morte. Salmos número 13, versículo 3. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15. E disse o Senhor a Moisés: Eis que dormirás com teus pais, e este povo se levantará, e prostituir-se-á indo após os deuses estranhos na terra, para cujo meio vai, e me deixará, e anulará a minha aliança que tenho feito com ele. Deuteronômio capítulo 31, versículo 16. E Davi dormiu com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi. 1 Reis, capítulo 2, versículo 10. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. Depois disso apareceu a mais de 500, irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6. E dizendo:
Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 4. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 17 e 18. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Atos capítulo 7, versículo 60. Consolo. Essa verdade nos traz consolo, pois sabemos que a morte não é o fim, mas um período de descanso antes da ressurreição. A inconsciência dos mortos e a impossibilidade de intercessão. Os mortos não têm consciência, não podem realizar obras, interceder por nós ou nos ajudar. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eclesiastes, capítulo 9, versículos 5, 6 e 10. Os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Salmos número 115, versículo 17. Quando o espírito deles se vai, voltam ao pó. Naquele mesmo dia, acabam-se os seus planos. Salmos número 146, versículo 4. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno. Daniel capítulo 12, versículo 2. Pois a sepultura não pode louvar-te, a morte não pode cantar o teu louvor. Aqueles que descem à cova não podem esperar pela tua fidelidade. Isaías capítulo 38, versículo 18. Porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Salmos número 6, versículo 5. E por que não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Porque agora me deitarei no pó, e de madrugada me buscarás, e não existirei mais. Jó capítulo 7, versículo 21. Assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus, não acordará, nem despertará de seu sono. Jó capítulo 14, versículo 12. Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Isaías capítulo 26, versículo 19. Aplicação. Isso nos mostra a importância de buscarmos a Deus enquanto vivos, pois após a morte não há mais oportunidade de mudança. A advertência contra a falsa doutrina da ressurreição passada. O apóstolo Paulo adverte contra aqueles que ensinam que a ressurreição já ocorreu, desviando alguns da verdade. A ressurreição como evento futuro. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 20 a 23. Para compreendermos o tema da ressurreição, é essencial analisarmos a afirmação do apóstolo Paulo.
Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois, os que são de Cristo, na sua vinda. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 20 a 23. Nesta passagem, Paulo estabelece pontos cruciais. Cristo, as primícias. Paulo usa a palavra primícias para descrever Cristo. No contexto bíblico, as primícias eram os primeiros frutos da colheita, oferecidos a Deus como um reconhecimento de sua bênção e uma promessa da colheita completa. Cristo, ao ressuscitar, é o primeiro fruto da ressurreição, garantindo que assim como houve uma primeira colheita, haverá uma colheita maior. Ele é a garantia de que a ressurreição não é apenas possível, mas certa. Adão e Cristo. Paulo estabelece um paralelo crucial entre Adão e Cristo. Adão, o primeiro homem, trouxe o pecado e a morte ao mundo. Mas Cristo, o segundo Adão, trouxe a justiça e a ressurreição. Assim como todos nós compartilhamos da natureza pecaminosa e da mortalidade de Adão, todos os que estão em Cristo compartilharão de sua ressurreição e vida eterna. A ordem da ressurreição. Paulo revela que a ressurreição não é um evento aleatório, mas um processo ordenado por Deus. Cristo foi o primeiro a ressuscitar, e a ressurreição dos crentes ocorrerá na sua vinda, ou seja, no retorno glorioso de Cristo. Isso enfatiza que a nossa esperança da ressurreição está intrinsecamente ligada à segunda vinda de Jesus. Essa passagem, portanto, coloca a ressurreição firmemente no futuro, como um evento que ainda não aconteceu, mas que certamente acontecerá. A incomunicabilidade dos mortos. O texto nos lembra de uma verdade importante. O morto é incomunicável e já está com o seu destino selado, seja para a condenação ou para a salvação. Os mortos somente recobrarão a consciência no dia da primeira ou da segunda ressurreição. Essa afirmação tem implicações profundas. Ela nos diz que a morte é um ponto de transição decisivo. Após a morte, não há mais possibilidade de mudar o próprio destino. O que a pessoa escolheu em vida determina o seu futuro eterno. Além disso, essa passagem enfatiza que os mortos estão em um estado de inconsciência. Eles não estão vagando como espíritos desencarnados, nem observando os vivos. Eles aguardam a ressurreição, quando serão ressuscitados para a vida eterna ou para a condenação. A falsa doutrina da ressurreição passada. 2 Timóteo capítulo 2, versículos 17 e 18. E tais palavras se alastrarão como câncer. Entre estes se encontram Himeneu e Fileto. Eles se desviaram da verdade, proclamando que a ressurreição já aconteceu, e com isso corromperam a fé de alguns. O apóstolo Paulo alertou sobre aqueles que ensinavam que a ressurreição já havia acontecido, desviando alguns da verdade. Ele comparou essa falsa doutrina a uma gangrena que se alastra, corroendo a fé das pessoas. Paulo considerava essa heresia tão séria que chegou a entregar os que a ensinavam a Satanás para que aprendessem a não blasfemar. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18 a 20. Timóteo, meu filho, dirijo essa orientação a ti, levando em consideração o que as profecias anunciaram a teu respeito. Com base nelas, luta o bom combate, preservando a fé e a boa consciência. Porquanto algumas pessoas, vindo a rejeitá-la, naufragaram na fé. Entre esses estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Isso nos adverte sobre a importância de permanecermos firmes na sã doutrina da ressurreição futura.
e de rejeitarmos qualquer ensino que a contradiga. A correta interpretação da promessa a Dimas. Lucas capítulo 23, versículo 43. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. A tradução correta da passagem. Sem a posterior interferência dos padres. Pode ser encontrada na Bíblia King James Fiel, de 1611, até a reimpressão de agosto de 2017. E ele disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim, quando tu vieres em teu reino. A passagem em que Jesus diz ao ladrão na cruz: hoje estarás comigo no paraíso, é frequentemente mal compreendida. A chave para a correta interpretação está na pontuação. Algumas traduções sugerem que Jesus e o ladrão iriam para o paraíso naquele mesmo dia. No entanto, a tradução mais precisa coloca a vírgula após a palavra hoje, e não antes. Nesse caso, Jesus estaria dizendo: eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. O foco estaria na certeza da promessa feita naquele dia, com a realização futura no reino de Cristo. Essa interpretação se alinha com o restante das Escrituras, que consistentemente apresentam a ressurreição e a entrada no paraíso como eventos futuros. Aqui vemos Dimas falando sobre um evento futuro. Definição de vieres, verbo no tempo futuro. Flexão do verbo vir na segunda pessoa do singular do futuro do subjuntivo. O modo subjuntivo é utilizado para indicar um fato futuro e incerto. Pode expressar também ação ou estado possível ou desejado. O ladrão pediu para Jesus se lembrar dele no dia em que Jesus retornasse para implantar o seu reino na terra, como está previsto nas Escrituras. Então temos a resposta lógica de Jesus no verso seguinte. E disse-lhe Jesus: verdadeiramente eu te digo, neste dia tu estarás comigo no paraíso. Lucas 23 e 43. Estarás também é verbo no futuro, ou seja, o Senhor Jesus está falando de um tempo no futuro, quando ele voltar para instaurar o reino milenar, algo que ainda não aconteceu. Tal evento somente se dará ao toque da última trombeta. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Ninguém discorda que isso ainda não aconteceu. O ladrão não esperando o paraíso literalmente no dia da crucificação, mesmo porque Jesus ficou 3 dias e 3 noites no Sheol, até ser ressuscitado por Deus, e mais 40 dias em corpo glorificado com os apóstolos, antes de ascender aos céus. Portanto, depois que ele teve essa conversa com Dimas, o ladrão, ele ainda ficou 43 dias na terra. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Atos capítulo 1, versículo 3. Depois do seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhes por um período de 40 dias seguidos e ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Somente após esses 40 dias, contados a partir da ressurreição, é que vemos Cristo subindo ao céu. Na narrativa de Atos capítulo 1, versículos 9 a 11. Tendo dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, enquanto eles o contemplavam, até que uma nuvem o encobriu da vista deles.
E aconteceu que, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, surgiram junto deles 2 homens vestidos de branco, que lhes comunicaram: Homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, retornará do mesmo modo como o viste subir. Outras versões. Versão da Sociedade Grega. Mas Yeshua disse-lhe: em verdade te digo que neste dia comigo estarás no paraíso. Versão espanhola Nueva Reina Valera. Então Yeshua lhe respondeu: eu te asseguro hoje, estarás comigo no paraíso. Tradução do Novo Mundo. E ele lhe disse: deveras, eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro na sua volta. Com exceção de Cristo, ninguém ressuscitou até hoje para a imortalidade. Contudo, os que morreram nele verdadeiramente crendo, ou seja, se negando, andando como ele andou e praticando os mandamentos, ressuscitarão primeiro. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Evento futuro ante a última trombeta. Importante destacar que os eleitos vivos não precederão os eleitos mortos. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 15 e 16. Outras passagens falando sobre o evento futuro da ressurreição. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. João capítulo 5, versículos 28 e 29. Evento futuro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno. Daniel capítulo 12, versículo 2. Evento futuro. Mas os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão. Vocês que voltaram ao pó, acordem e cantem de alegria. O teu orvalho é orvalho de luz. A terra dará à luz os seus mortos. Isaías capítulo 26, versículo 19. Evento futuro. O apóstolo Paulo crê na esperança futura da ressurreição tanto dos justos quanto dos injustos. Creio em tudo o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas, e tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Atos capítulo 24, versículos 14 e 15. Somente o Senhor Jesus Cristo ressuscitou até o momento. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Primícia significa primeiro. Significado de primícias: substantivo feminino plural.
o que começa ou se apresenta em primeiro lugar. Prelúdios. Sinônimos de primícias: começo, início, prelúdios, primórdio, primeiro. A Bíblia atesta claramente, literalmente, que Cristo é o primeiro ressuscitado dentre os mortos. Vejamos a continuação do capítulo. Porque, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 22 e 23. A primeira ressurreição somente se dará na vinda de Cristo. Paulo deixa claro que absolutamente ninguém havia sido vivificado. Analisemos mais uma vez o verso 6 de Apocalipse capítulo 20. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. A passagem acima trata de um evento futuro que depende 100% da volta de Cristo. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. João capítulo 3, versículo 13. O único que subiu ao céu com o corpo glorificado foi o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia não se contradiz. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 14 a 17. A Bíblia atesta que Enoque morreu sem ter recebido a promessa. A Bíblia nos revela em Hebreus capítulo 9, versículos 27 e 28. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Hebreus capítulo 9, versículos 27 e 28. Todos os homens estão destinados a morrer e aguardar Cristo pela redenção. Com Enoque não foi diferente. Veremos a seguir que ele não foi levado para morar no céu, mas sim transportado para outra localidade para não ser assassinado. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 5, A e CF. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara. Porque antes de sua trasladação, ele tinha testemunho de que agradara a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 5, KJF. Traslado é um substantivo masculino com origem no latim translatus, que significa o ato ou efeito de trasladar, ou seja, transportar de um lado para o outro. Demais definições de translado. 1. Um traslado é a locomoção entre dois lugares diferentes. Em viagens, esse termo costuma ser utilizado quando é necessário um trajeto entre o aeroporto e o hotel,
entre o hotel e uma atração ou entre aeroportos. 2. Translado ou traslado está relacionado com o ato de transportar. O significado mais comum associado ao termo é o traslado dos restos mortais de uma pessoa, ou de uma sepultura para outra, ou mesmo de um país para outro. 3. Podemos utilizar as palavras translado e traslado sempre que quisermos referir o ato de transladar ou trasladar, ou seja, de transportar, transferir e mudar. A palavra original em grego é metatitemi, que significa transferir, transportar, trocar, mudar de lado, conforme vemos no dicionário da Bíblia de Estudo Palavras-Chave, hebraico-grego, na página 2300, 5087, transferir e literal, transportar, consequentemente, trocar, reflexivo, mudar de lado, ou, figurado, perverter, transportar, mudar. Importante destacar que o arrebatamento ou traslado para mudança de localidade também aconteceu com Filipe no livro de Atos dos Apóstolos, mas é óbvio que Filipe não foi morar no céu. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais, e cheio de alegria seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto, e indo para Cesareia, pregava o Evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Atos capítulo 8, versículos 39 e 40. O mesmo aconteceu com Elias, cujo ministério continuou em Judá e não mais no Reino do Norte, como vemos em 2 Crônicas capítulo 21, versículo 12. Então Jeorão recebeu uma carta do profeta Elias nestes termos: Assim diz Yahvé, o Senhor Deus de Davi, teu antepassado. Assim diz o Senhor, Deus de teu pai Davi, porque não seguiste os caminhos de teu pai Josafá e os caminhos de Asa, rei de Judá. O sistema religioso interpreta automaticamente arrebatamento como morar no céu, sem qualquer base ou respaldo bíblico, por influência exclusiva do paganismo. Se assim fosse, Filipe teria sido levado ao céu, e não à cidade de Azoto. A Bíblia de Jerusalém diz que Enoque foi arrebatado a fim de escapar da morte, e não o encontraram porque Deus o arrebatou, ou seja, queriam matá-lo, mas não puderam encontrá-lo. No grego fica claro que ele foi trasladado, ou seja, transportado para não ser assassinado, e não arrebatado aos céus. Tal como Filipe, ele não foi morar no céu junto ao trono de Deus. O próprio capítulo 11 de Hebreus atesta expressamente que Enoque e os demais heróis da fé morreram. Todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Hebreus capítulo 11, versículo 13. O capítulo 11 de Hebreus prossegue falando sobre os heróis da fé, sobre homens santos do Altíssimo, mas que igualmente ainda não receberam a promessa da vida eterna. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Hebreus capítulo 11, versículos 39 e 40. O texto é muito claro ao dizer que nenhum deles recebeu o que havia sido prometido, sendo que Enoque é citado nominalmente no mesmo capítulo e contexto. Não se pode aceitar qualquer interpretação além do que está claramente escrito na palavra de Deus. Então,
Quando será cumprida a promessa da vida eterna no paraíso? Obviamente, quando do retorno do Senhor Jesus. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos. Para se dará o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes. E para destruíres os que destroem a terra. Apocalipse, capítulo 11, versículo 18. Portanto, é impossível que existam homens desfrutando das promessas no céu, como Enoque e Elias, por exemplo, os quais morreram muitos séculos antes da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. Além disso, o reino vindouro será na terra e não no céu. Em Romanos também temos a confirmação de que todos pecaram e morreram. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 17. O Salmos 14 atesta claramente que o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Salmos número 14, versículos 2 e 3. Desde a queda no jardim do Éden, todo homem nascido de mulher herdou o pecado original e, portanto, a corrupção e a morte. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos capítulo 6, versículo 23. Obviamente, se existem homens justos sem pecados, não seria necessário a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem defende a salvação sem Cristo nega toda a Bíblia. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Elias foi transportado para outra localidade e continuou vivo na terra. Deus prometeu a Elias que o ministério dele seria transferido para Eliseu e que ele seria trasladado para outro local. Elias estava passando por sérios problemas de perseguição por parte da rainha fenícia Jezabel e dos falsos profetas da época adoradores de Baal, tanto que ele precisou fugir para Judá. A narrativa de 1 Reis nos mostra que o profeta Elias estava cansado e não desejava mais viver. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. 1 Reis, capítulo 19, versículos 3 e 4. Depois disso ele se alimentou, foi para o monte Horebe, e o Senhor ordenou que ele fosse até Damasco ungir o rei da Síria, e depois até o reino do norte. Em Israel, ungir a Jeú como rei, e a Eliseu como profeta.
Mas ele precisava ser retirado daquela região de Israel, onde estava sendo perseguido, até que ocorreu o seguinte. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 11. Elias foi arrebatado para o nosso céu, o primeiro céu, onde tem vento e redemoinho, apenas para poder se deslocar para outra região na terra, e não para o terceiro céu, onde fica o trono de Deus. Não existe redemoinho no céu, onde habita o Deus Altíssimo. E temos prova bíblica de que Elias foi mudado de lugar, pois ele escreveu uma carta para o rei Jeorão, aproximadamente 14 anos depois de ter sido arrebatado, conforme registrado no segundo livro de Crônicas. Então-lhe veio um escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia: Assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai: Porquanto não andaste nos caminhos de Jeosafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste no caminho dos reis de Israel, e fizeste prostituir a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a prostituição da casa de Acabe. E também mataste a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor ferirá com um grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e a todas as tuas fazendas. Segundo Crônicas, capítulo 21, versículos 12 a 14. O rei Jeorão, que recebeu a carta de Elias, foi o 5º rei de Judá, e se casou com uma filha do rei Acabe, o qual perseguia Elias juntamente com a sua esposa Jezabel, na época do arrebatamento. Com isto, fica biblicamente provado que Elias estava vivo, aqui na terra, ao enviar uma carta para o rei atual, mais de uma década depois do ocorrido. O que aconteceu com Filipe, aconteceu com Elias. No caso de Elias, o evento foi mais chamativo, carruagens de fogo, porque serviria de sinal sobre a concessão do pedido feito por Eliseu. Eliseu, que tinha a porção dobrada do Espírito de Deus que estava sobre Elias, sabia que Elias estava vivendo na terra. Por essa razão, autorizou os seus servos a procurá-lo. Depois de alguma insistência, olha, nós, teus servos, temos 50 homens fortes. Deixa-os sair à procura do teu mestre. Talvez o Espírito do Senhor o tenha levado e deixado em algum monte ou em algum vale. Respondeu Eliseu: não mandem ninguém. Mas eles insistiram até que, constrangido, consentiu: podem mandar os homens. E mandaram 50 homens, que procuraram Elias por 3 dias, mas não o encontraram. Segundo Reis capítulo 2, versículos 16 e 17. O próprio Senhor Jesus também foi transportado pelo Espírito de Deus do Jordão ao deserto. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus capítulo 4, versículo 1. Portanto, nas 2 ocasiões, tanto de Enoque quanto de Elias, eles foram transladados de um local a outro por intercessão divina, a fim de preservar-lhes a vida por conta da perseguição dos incrédulos. Outras doutrinas bíblicas que seriam violadas, admitindo-se a salvação do pecador sem Cristo. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos capítulo 3, versículos 23 e 24. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Romanos capítulo 3, versículo 10. Todos se extraviaram,
e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Romanos capítulo 3, versículo 12. Conclusão. Os mortos permanecem dormindo no pó da terra, até que se dê a volta de Jesus, aguardando a ressurreição, ou para a vida eterna, ou para a condenação. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Glória a Deus e a Jesus, nosso Redentor. Fiquem todos na paz e na proteção do Eterno, em nome do Senhor Jesus. Amém. Para ter acesso a mais estudos da Sã Doutrina, acesse os seguintes canais no YouTube. Canal Enxergando a Verdade Bíblica, YouTube. Canal do Evangelista Flávio, YouTube. Canal O Caminho Estreito, YouTube. Canal Como Diz a Escritura, YouTube. Canal A Plenitude das Escrituras, YouTube. Se inscreva nestes canais e assinem o sininho para receber notificações quando tiver novos vídeos e transmissão de live ao vivo. Acesse também o site da Igreja de Deus Movimento Congregacional em www.igrejadedeus.com.br. E neste site você encontrará vários estudos da Sã Doutrina, seja em áudios, vídeos e PDF. Paz seja convosco!